Nós temos uma democracia que está se consolidando, nós Tá se consolidando com Moraes tomando as rédeas do Brasil, né? Tá se consolidando com Moraes prendendo, censurando, calando a boca, fazendo busca e apreensão, indo atrás do passaporte do pastor que não pode mais viajar, colocando o pastor no inquérito que ele não tem nada a ver. Nós estamos vendo a democracia se consolidando todo dia. Ministra, a Polícia Federal achou um documento no celular de Jair Bolsonaro. De novo, Jair Bolsonaro. Esse Uribe aqui, esse jornalista aqui é tendencioso, ele. Ele só sabe fazer perguntas sobre Bolsonaro, sobre Silas Malafaia, as conversas que a Polícia Federal achou. O que interessa nessa entrevista isso? Isso vai fazer o Brasil progredir no quê? Isso vai ajudar a vida do povo no quê? Em nada. Isso é para ter audiência. Isso é para ter público. Isso é para ter alguma coisa. Porque não tem. Vai falar o quê do governo? Não tem nada que apresentar, não tem nada que falar. Aí, né, nos BRICS, falando mal do dólar, nenhum presidente do mundo falou. Mas ele falou, porque ele é o bonitão. Ele é o presidente do Brasil, da nossa soberania, né? Nem o presidente da China falou. Da Rússia não falou. Ninguém falou contra o dólar. Mas o bonitão daqui do Brasil falou. Quero deixar essa entrevista aqui com a Gleisi Hoffmann e quero fazer alguns comentários em cima dos comentários dela. Vejam só, pessoal. Ela foi chamada à CNN para falar do seu governo, da CPMI, do INSS, que para mim é uma das mais aguardadas e eu estou na expectativa de que se descubra os podres, quem roubou, quem está por trás, independente de que governo foi, quem foi, eu quero que seja investigado e seja preso, porque nós sabemos, foi dinheiro dos aposentados. Então, vejam só, ela vai falar sobre o Donald Trump, o tarifaço, o Jair Bolsonaro, a vida dos outros, e fulano e ciclano, Eduardo. Então, vejam só, ela vai falar as inverdades, ou seja, as mentiras, as narrativas. Vai falar que o governo tá super bem, o Lula é o melhor presidente do mundo, porque para a esquerda é assim. O Lula é o melhor presidente do mundo, estadista, patriota, nacionalista, está defendendo a soberania. A culpa do tarifaço não é de Lula, é de Trump, é do Eduardo Bolsonaro. Então ela vai vir com essas narrativas defendendo o seu governo como se o Lula fosse a alma mais honesta do mundo. E eu quero deixar, mas fazendo alguns comentários, porque eu não concordo, é o meu ponto de vista, e acredito que você também não vai concordar com tudo que ela fala, porque você sabe que os petistas, os esquerdistas, para defender as suas teses, as mentiras valem. Mas o mais incrível é quando você vê a entrevistadora mentindo com a conivência e o apoio dos entrevistadores que são os jornalistas da CNN. É inacreditável, principalmente esse Gustavo Euribe. Parece que ele é um esquerdista declarado. Ele faz questão de deixar muito claro, pelas suas perguntas, que ele é um esquerdista raiz. Bora acompanhar esse vídeo? Mas antes, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. Eu dou minhas opiniões, faço análise aqui das falas, seja do Eduardo, seja da esquerda, da direita, não interessa. Nós vamos fazer a análise aqui, não perfeita, mas segundo o nosso ponto de vista. Bora ver as falas da Gleisi Hoffmann, falando do Donald Trump e Bolsonaro. Vejam só, agora prestem atenção na pergunta, na tendenciosidade do jornalista que faz as perguntas e vejam como eles se entregam às narrativas. Bora assistir esse vídeo agora. Hoffmann, muito obrigado pela presença, ministra. A gente já vai falar de todos os assuntos, Bolsonaro, CPMI, mas a gente gostaria de abrir com esse assunto. A senhora acredita que existe a possibilidade de Donald Trump fazer uma intervenção na Venezuela? Boa tarde, Uribe, boa tarde, Tainá, a todos os telespectadores da CNN. Parece que é o que ele está pretendendo, né? Espero que isso não ocorra. Sempre movimentações militares são muito ruins. É o povo que sofre, a dor. Interessante essa pergunta, né? Ele falou sobre a intervenção do Donald Trump na Venezuela e veja só a tendenciosidade, porque a questão é combater os cartéis de droga, ao qual Maduro é o principal, o chefão. Mas vejam só a narrativa dela, porque ela é esquerdista, tem que defender o Maduro. Ela não vai ser contra o Maduro. Vejam só, ela vai dizer que essas guerras, sempre quem se prejudica é o povo, como ela disse aqui. Ô criatura, por que você não diz e não fala que o povo da Venezuela está passando fome, está vivendo na miséria?
Porque aquele ditador da Venezuela, o Maduro, acabou com o país. Implantou o seu sistema de ditadura, está dominando, perdeu as eleições, mas manipulou, não entregou o jogo, está ali à frente daquele país, destruindo o país, e ele não vai sair. E é porque o Lula recebeu ele aqui como um estadista, como um presidente, recebeu ele aqui com honrarias, né? É inacreditável. Aí ela vem aqui para tirar o foco do Maduro. Aí ela coloca, é porque o povo é quem sofre. É claro que o povo sofre com guerra, com tudo. Mas por que ela não fala do sofrimento que o povo está agora? Por causa da tirania daquele governante que está lá. Por que ela não fala disso? Mas não, ela vai transferir a culpa, tira do Maduro e joga no Donald Trump. Que o Donald Trump agora é o culpado. Ou seja, aí eu pergunto, mas o Donald Trump não vai combater os cartéis de droga? Por que você não fala então dessa intervenção? É boa ou ruim? Não, é porque a soberania. Maduro tem que defender a soberania do país dele, assim como o Lula está defendendo a da nossa. Eu não duvido nada, é especulação minha. Eu não duvido nada de que se o cerco fechar para Maduro, porque ele é o grande cabeça dos cartéis de droga, isso está comprovado. Se o cerco fechar para o Maduro e ele pedir asilo ao Lula, eu não duvido nada. É só uma hipótese. Se isso acontecesse, tenho certeza que o Lula mandava um avião da FAB, pago com o nosso dinheiro, para ir buscar o Maduro e dar asilo político a ele. Você duvida disso? Eu não duvido é nada. Olha só. Sempre movimentações militares são muito ruins. É o povo que sofre, a dor é muito grande, é o que estamos vendo agora na faixa de Gaza, também nessa questão da Ucrânia e da Rússia. Então acho que, como disse um dos comentaristas aí que antecedeu a nossa entrevista, na faixa de Gaza ela não fala do Hamas. Na Rússia com a Ucrânia ela não fala da Rússia. Ela não fala, mas simplesmente ela coloca o povo para fazer a cortina de fumaça e não denunciar as tiranias que infelizmente estão roubando a liberdade do povo. O povo é quem sofre no final das contas, independente de qual lado seja. Mas por que ela não fala dos culpados? Não, né? Para passar o pano. Porque é tudo de esquerda, farinha do mesmo saco. A gente precisa de diálogo, né? E eu acho que ele devia fazer o diálogo com todos os países e não querer mostrar força bélica. Vamos entrar em outro assunto também muito comentado essa semana, ministra, bem-vinda ao nosso Bastidores, que é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. O que Jair Bolsonaro tem a ver com essa conversa? Por que vocês não perguntam sobre o governo, sobre o desemprego, crescimento do Brasil, sobre a educação, segurança, saúde? Por que esses jornalistas não perguntam isso? Não, eles não perguntam isso. Eles cobrem os erros do governo fazendo perguntas. E Bolsonaro? E Eduardo Bolsonaro? E isso? E sabe? É inacreditável. O que é que Bolsonaro tem a ver com essa entrevista? Não, mas como o Bolsonaro é o nome mais falado no Brasil, porque se não falar o nome do Bolsonaro parece que não tem audiência, aí tem que citar o nome dele para ver se dá audiência. Pelo jeito. Porque se falar o nome de Lula ninguém assiste, ninguém quer ver. Aí tem que botar o nome de Bolsonaro e aqui ela vai descer a lenha, porque ela está livre. Bolsonaro não pode se defender, não pode usar uma rede social, não pode fazer nada. Está em uma prisão domiciliar. A esquerda agora aproveita para descer o bambu diante de uma pessoa que não pode se defender. Infelizmente essa é a triste realidade da nossa democracia aqui no nosso país. Mas olhando para o aspecto político do que aconteceu e de uma declaração que levantou dúvidas, né, sobre de fato o que quis dizer o senador Flávio Bolsonaro, quando comenta que se as eleições de 26 ocorrerem sem o presidente Jair Bolsonaro, nós temos, abre aspas, sim, um previsível e trágico destino de a eleição aqui não ser sequer reconhecida pelos Estados Unidos. Existe esse risco da eleição não existir, não ser reconhecida pelos Estados Unidos? Como é que a senhora interpreta essa fala, ministra? Eu acho que isso é mais uma forma de falar e de fazer falas
tentando ameaçar a democracia brasileira. Eles já tentaram isso na eleição de Grande democracia, né? 22, já tentaram desqualificar a eleição, promover um processo golpista pelo qual eles estão sendo julgados, o pai dele e outros envolvidos. Eu acho que ele tinha que parar de fazer esse tipo de fala. Nós temos uma democracia que está se consolidando, nós Tá se consolidando com Moraes tomando as rédeas do Brasil, né? Tá se consolidando com Moraes prendendo, censurando, calando a boca, fazendo busca e apreensão, indo atrás do passaporte do pastor que não pode mais viajar, colocando o pastor no inquérito que ele não tem nada a ver. Nós estamos vendo a democracia se consolidando todo dia. É só isso que nós estamos vendo, né? Com Moraes dando as regras do jogo, Moraes dizendo como é que faz, como é que manda, perseguindo. Isso é democracia para eles. temos instituições firmes, o Supremo Tribunal Federal está atuando de forma exemplar, tem o processo legal, estamos esse processo sobre o golpe, a tentativa de golpe que eles fizeram no Brasil, eles têm que se preocupar em explicar o que eles estão fazendo. Essas conversas de Bolsonaro com Eduardo, com o pastor Malafaia, são estarrecedoras, são indecentes, né? Eles estavam tramando o que ali? Hã? Qual foi o crime naquelas conversas? Fala, ela não vai falar. Mostram a conspiração dessa família contra o Brasil. Eles têm uma pessoa lá nos Estados Unidos que articula com outras, que articula com o governo americano para prejudicar o Brasil. Olha a narrativa mentirosa que ela acabou de falar agora. Que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos articulando com o governo dos Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Como se Eduardo Bolsonaro tivesse saído do Brasil com a intenção, eu vou acabar com o Brasil. Fica aí, pai, que eu vou falar com o Trump para nós acabar com o Brasil, se não liberarem, se não anistiarem o povo. Foi isso que ele foi fazer? Claro que não. Agora, a narrativa que está sustentando é essa, que o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos para querer acabar com o Brasil, com os brasileiros, com todo mundo. E não fala da tirania do Alexandre de Moraes, que já está com um jogo de cartas marcadas, que vai condenar Bolsonaro, independente se ele é inocente, acusado, se teve, se não teve, se o advogado mostrou prova, se não mostrou, ele vai condenar de todo jeito. Essa primeira turma já está certa. E o Eduardo Bolsonaro saiu daqui destinado, ele deixou isso muito claro, eu vou buscar justiça em outro país contra Alexandre de Moraes, porque no Brasil não existe, não tem mecanismo, não tem meio. O Senado Federal está de joelho, não vai fazer nada. Então ele foi lá para buscar essas sanções. E já começou a se cumprir a lei Magnitsky, bloqueando o Alexandre de Moraes, prendendo passaporte, está vindo sobre esse desgoverno. Aí ela não fala que a culpa do tarifaço, a culpa do fato do tarifaço está na situação que está, tem uma questão política, mas ela não fala da irresponsabilidade do seu presidente quando falou contra o dólar, quando falou contra o Trump. Não, isso não. Essa conversa não vai estar aqui nessa entrevista, porque isso não interessa. Não interessa o que o presidente Lula falou. Aquele que representa o Brasil. Não interessa se ele falou contra o dólar. Não interessa se ele chamou o Trump para comer jabuticaba. Não interessa se ele torceu para Kamala Harris e não torceu para o Trump nas eleições dos Estados Unidos. Isso não interessa. O que interessa é que Eduardo Bolsonaro, a culpa é dele. E o Lula é a grande vítima, o soberano que está defendendo a soberania do Brasil. Eu fico até indignado quando eu olha esses comentários. E isso está clarinho, ficou muito claro e evidenciado agora nesses diálogos que nós tivemos acesso. Então acho que o Flávio tem que se preocupar com isso e parar de fazer bravata, porque aqui nós vamos lutar firmemente para que a democracia prevaleça e estamos lutando, defendendo a nossa soberania, defendendo os interesses do nosso povo e com certeza teremos sim as eleições tranquilas e democráticas no país. Eu quero que tenha eleição mesmo para tirar o desgoverno que aí está. Ministra, a Polícia Federal achou um documento no celular de Jair Bolsonaro. De novo, Jair Bolsonaro. Esse Uribe aqui, esse jornalista aqui é tendencioso, ele. Ele só sabe fazer perguntas sobre Bolsonaro, sobre Silas Malafaia, as conversas que a Polícia Federal achou. O que interessa nessa entrevista isso?
Isso vai fazer o Brasil progredir no quê? Isso vai ajudar a vida do povo no quê? Em nada. Isso é para ter audiência. Isso é para ter público. Isso é para ter alguma coisa. Porque não tem. Vai falar o quê do governo? Não tem nada que apresentar, não tem nada que falar. Bolsonaro com pedido de asilo político para a Argentina, para Javier Milei. Tivemos também um período que o New York Times divulgou. Qual é o crime? Pedir asilo também. De que Jair Bolsonaro esteve 2 noites em uma embaixada da Hungria aqui em Brasília. E o crime que ele cometeu? Passou 2 noites na embaixada da Hungria. A senhora acredita que há uma intenção de Jair Bolsonaro de fugir? Acredito, sim. Isso que você falou já demonstra que ele queria fugir. Aliás, é a prática deles, né, desse grupo bolsonarista. Zambelli fugiu, teve outro que também fugiu para os Estados Unidos e ele pretendia fugir, claramente. Por isso as medidas do Alexandre de Moraes são corretíssimas, né, para prevenir que ele não fuja e que ele responda o processo, devido processo legal aqui no Brasil. Então não tinha outra forma de não fazer isso. Foram muito corretas as medidas do ministro Alexandre. Foi, né? Sobre Eduardo Bolsonaro... Lá vem ela com Eduardo Bolsonaro. Até agora essa conversa, só tá Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, as conversas, só isso. Ninguém viu eles perguntando sobre nada do governo. Não tem o que falar, é que nem eu digo. Ministra, a gente teve aqui nas apurações de bastidor a informação de que na conversa reservada que teve com o Hugo Mota, aliás, naquela conversa com republicanos, a senhora até estava participando da reunião, o presidente teria defendido por mais de uma vez que a Câmara agisse com contundência em relação a Eduardo Bolsonaro, fazendo ali a cassação dele, né, permitindo a cassação. Os processos já foram enviados ao Conselho de Ética, mas a gente sabe que o Conselho de Ética demora muito tempo para analisar esses pedidos. E isso, enfim, pode até levar na avaliação do PL com que Eduardo consiga concluir o seu mandato. O que mais que a Câmara dos Deputados poderia fazer? A senhora também defendeu a Hugo Mota a cassação do deputado Eduardo? Defendemos sim. Mas eu acho que não cabe só o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, o presidente Hugo Mota, encaminhar isso. Ele já encaminhou para o Conselho de Ética. Agora cabe aos líderes, ao colégio de líderes, fazer a pressão para que o Conselho de Ética vote logo. Porque isso depõe contra o Congresso, depõe contra os líderes, contra os deputados. Ter um deputado, né, que está sendo pago, que, enfim, tem o seu cargo na Câmara, contra o Brasil, ficar conspirando contra o país que defende o pacotaço, o tarifaço que o Donald Trump fez contra nós, é indecente isso. Nós não podemos achar que isso é normal e nem deixar que isso vá até o final. Acho que tem que ser exemplar, tem que ser pedagógico. Quem está contra o país não pode assumir um cargo público. Então cabe ao colégio de líderes exigir essa cassação. Cabe aos líderes agora que esse processo seja efetivado. Eu não concordo com o que ela falou, mas nesse caso aqui, o Eduardo Bolsonaro, como ele não está no Brasil, seria mais honesto se o Eduardo Bolsonaro comunicasse dizendo, estou deixando minhas funções, não estou mais exercendo minha função de deputado federal, estou aqui nos Estados Unidos agora e vou morar aqui, estou morando aqui, então eu quero abrir mão da minha candidatura, né, do meu ofício de deputado. Cassação é o regimento de lá deles lá, mas vai se encaminhar para isso e com relação a isso aí eu não tenho muito o que dizer não. Mas o Eduardo Bolsonaro seria mais honesto e dizer, tô abrindo mão, não tô servindo ao Brasil dentro do Brasil, ele tá servindo de outra maneira, mas ele não tá representando o seu estado, então eu acho que nesse caso específico ele teria que abrir mão, seria mais bonito do que ser caçado, né? Então, só para ficar claro, ministra, tanto a senhora quanto o presidente Lula defenderam a cassação de Eduardo Bolsonaro a Hugo Mota? Sim, claro, defendemos. Eles iam defender. Falando sobre Donald Trump, já que entramos nesse assunto, até agora não houve um diálogo de Lula com Trump. E a senhora vê, nem vai haver, vislumbra algum horizonte próximo de uma conversa entre os dois? Você acha que Donald Trump vai querer conversar com Lula? Você tá de brincadeira. Olha, o presidente Lula sempre foi aberto ao diálogo, afirmou isso várias vezes. Quem não quis dialogar foi o presidente Trump.
não quis abrir diálogo e também não deixou que o governo dele dialogasse para que nós pudéssemos mediar essa questão das tarifas. Por que você não contextualiza do porquê o Trump não quer conversar com Lula? Ele simplesmente impôs as tarifas, né? E aí falou sobre o processo do Bolsonaro, falou sobre a regulação de Big Techs e não discutiu conosco as questões comerciais. O Brasil sempre esteve aberto a discutir as questões comerciais. Temos vários produtos que podemos mediar em relação à tarifa. Enfim, não tem problema. O que nós não vamos dialogar nunca e não vamos mediar é sobre a nossa soberania, sobre a nossa democracia, sobre as nossas instituições e sobre o processo político interno brasileiro. Interessante, né? Que aí ela disse, não, o Lula sempre esteve aberto ao diálogo. Agora, né? Agora que tá aí a tarifa, depois de falar todas as besteiras, você acha que o Trump, depois de ouvir o Lula apoiando uma pessoa que não era ele, chamou o Lula, chamou o Trump de algumas coisas que eu não vou falar aqui. O novo neofascista, né? Foi isso aí que ele quis dizer lá atrás. Aí falou contra o dólar. Você acha que o Trump agora vai sair dos Estados Unidos, vir para cá para o Brasil, sentar com o Lula para conversar? Ah, Lula, bora conversar? Esquece isso. Não. Sem que haja um reconhecimento do seu erro, do presidente daqui, porque quem começou foi o presidente daqui, essa crise, quem começou foi ele. Antes mesmo dessas tarifas vir para outros países do mundo, quem começou a crise foi ele. Antes das eleições dos Estados Unidos, apoiando o adversário, porque era para ele ficar neutro. Porque independente de quem ganhasse, ficava fácil de dialogar. Mas não. Antes de ter o resultado das eleições, ele ficou do lado da candidata. Ela perdeu. Depois que ela perdeu, não manteve, não buscou nenhum diálogo com o Trump. Aí chega nos BRICS, falando mal do dólar. Nenhum presidente do mundo falou, mas ele falou, porque ele é o bonitão. Ele é o presidente do Brasil, da nossa soberania, né? Nem o presidente da China falou. Da Rússia não falou. Ninguém falou contra o dólar, mas o bonitão daqui do Brasil falou. Então isso não está errado. Aí o Moraes censurando pessoas dos Estados Unidos lá mesmo. Censurando as Big Techs. Tirou o X do Elon Musk do ar e multas bilionárias e foi aquela resenha toda. Ou seja, o Alexandre de Moraes censurando as Big Techs, perseguindo pessoas que nem aqui no Brasil estavam, mas estavam nos Estados Unidos, censurando todo mundo. Você acha que o Donald Trump está olhando para isso com um olhar de passividade? Ah, não, vamos deixar isso para lá, né, Lula? Vamos? Não, não é assim não que resolve as coisas, não. Pra cá, agora ela vem com essa narrativa. Não, o Lula sempre esteve aberto ao diálogo. Agora parece que é muito fácil de resolver. Só não é fácil de reconhecer que errou. Mas agora tá fácil de resolver, porque o Lula, né, tá vendo aí, não sei o que, a nossa soberania, aonde nós temos um juiz aqui que tá perseguindo politicamente só a direita, está claro, tá nítido, o mundo tá vendo isso. É só a direita que é perseguida, é só a direita que é busca e apreensão em cima de candidatos, senadores da direita, centro-direita. Qualquer pessoa aqui no Brasil que disser tô apoiando Jair Bolsonaro, pronto, já é alvo de busca e apreensão. Silas Malafaia e todos os que estavam em torno de Bolsonaro. Aí vem com essa narrativa do golpe, não acharam nada concreto. Não, o Bolsonaro ia dar o golpe nos Estados Unidos. Não encaixa, mas tá aí a narrativa. Aí você vê o Alexandre de Moraes com essas prisões absurdas. Pessoas que depredaram tem que pagar. Eu sempre digo isso, tem que pagar pelo que fizeram. Quebrou, poxa, tem que pagar. Agora pegar 16, 17, 18 anos de prisão, aonde uma pessoa que tira a vida de outra pega 2, 3 anos e já tá livre. E aí, pessoas que depredaram patrimônios que tem que pagar pelo que fizeram, mas passando de 10 anos, onde foi que já se viu um negócio desse aqui no Brasil? Não, mas ele tá defendendo a democracia. Aí o Donald Trump tá vendo tudo isso, mandou tarifaço
E ele olhou para Bolsonaro, na carta dele tem o nome de Bolsonaro, por causa que ele está vendo a perseguição política. Mas os inocentes, que é a esquerda, aqui ela vem se pousar como vítima, não, e colocar o Lula no pedestal, no altar, dizendo que o Lula está defendendo a soberania, e que nós temos a nossa soberania, e nós não abrimos mão, e isso e aquilo, e vem com essa narrativa falsa, mentirosa e vergonhosa. É inacreditável. Ministra, eu convido a nossa analista de política em São Paulo, Clarice Oliveira, para fazer a próxima pergunta. Tomara que não seja de Bolsonaro de novo, né? Eu tô sem o áudio da Clarissa. Ela tá sem o áudio. A gente vai tentar recuperar o áudio da Clarissa. Vamos recuperar o áudio, a gente volta em instantes. Ministra, vamos falar de Congresso também um pouquinho mais. Queria olhar para essa semana que teve essa reviravolta na CPMI. Agora, governo e cúpula do Congresso sofreram esse revés com a eleição de nomes da oposição para o lugar de indicados mais alinhados ao governo, indicados por Hugo Mota e Davi Alcolumbre, respectivamente. O governo apostava, a gente sabe, aqui num domínio sobre a CPMI, com a boa relação que mantém ali com o Aziz, diante do que foi visto da defesa do Omar Aziz com a CPI da Covid do governo. Isso não aconteceu, acabou levando um bypass, governo e cúpula do Congresso. A articulação errou. O que a senhora disse aos seus líderes naquela reunião a portas fechadas sobre esse assunto? Nós tivemos um erro de mobilização da nossa base para a CPMI. Nós faltamos, pessoas da nossa base faltaram e foi um erro de mobilização. Não vai voltar a acontecer, nós estamos reorganizando e acredito que a gente vai consolidar a maioria assim nessa CPMI. E nós não temos medo de enfrentar esse debate. Não. Eu dizia lá atrás que achava um exagero fazer uma CPMI porque o governo já estava tomando as providências. Exagero? Os aposentados foram roubados, isso é um exagero. Não precisa investigar, né? Nós temos 10 inquéritos policiais que estão por todo o Brasil fazendo as investigações sobre a questão do INSS. Tomamos medidas administrativas. A questão é que a Polícia Federal está investigando, mas eles investigam e guardam para eles lá. A CPMI, a diferença é que isso vai expor, vai deixar claro, vai trazer pessoas para serem interrogadas. Essa é a diferença da CPMI. Porque a Polícia Federal fica investigando, ninguém sabe de nada. Né? O diretor-geral da Polícia Federal é assim com o Lula. Se sujar alguma coisa pro lado do Lula, você acha que ele vai explodir? Não. Agora, se sujar no lado de Bolsonaro, aí é o show que eles fazem. Aí a CPMI vai servir para trazer as pessoas. Bora, Carlos Lupe, vem tu, irmão do Lula, vem também. Do governo Bolsonaro, tinha alguém? Tinha. Bora, traz também. É assim, independente de qual era o governo. Mas olha, escuta a narrativa que ela vai colocar agora. Ela está dizendo, não, nós não temos medo, lá atrás nós não queríamos, mas agora nós quer. Olha só a cambalhota que ela vai dar. Isso foi o nosso governo. Foi no governo do presidente Lula que as polícias administrativas. Isso foi o nosso governo. Foi no governo do presidente Lula que a Polícia Federal atuou, que a Controladoria Geral da União atuou. E estamos fazendo a devolução desses descontos indevidos do nosso bolso, né? Vocês estão fazendo essa devolução. Nós estamos pagando para devolver o dinheiro, infelizmente, dos aposentados. Não que eles não mereçam, eles merecem ser ressarcidos sim, mas veja só, quem roubou não está devolvendo nada, não tem ninguém preso. Mas os trabalhadores têm que ressarcir esse prejuízo. Os aposentados. Mais de 80% já dos aposentados que tiveram descontos indevidos e que pediram a indenização, nós já indenizamos, já ressarcimos. Então isso é muito importante. Nós vamos para essa CPMI fazer a discussão realmente das responsabilidades de quem iniciou esse processo. E a oposição tem muita responsabilidade nisso. No governo Bolsonaro tivemos muitos problemas. Aliás, foi nesse governo que começaram, de fato, os problemas desses descontos ilegais. E a gente tem o que mostrar também para o Brasil em termos de atuação do governo e medidas que foram tomadas. Só isso que vocês têm a mostrar. Atuação do governo e medidas que foram tomadas. E aí ela vem com a narrativa. Começou no governo Bolsonaro e estourou no seu governo. Aí ficaria mais bonito. A narrativa é bonita, ela constrói uma narrativa bonita, ela fala bem.
Interessante. Porque ela diz, não, essas investigações começou no nosso governo. Por que no nosso governo? No governo Bolsonaro já tinha esses descontos indevidos? Tinham. Mas esses sindicatos estavam na casa dos milhões. O governo Lula começa a assumir, sai do milhão com M pro bilhão. Ou seja, estourou de uma tal forma que nem a Polícia Federal deu conta de segurar, explodiu mesmo. Aí a conversa dela é que a narrativa é que começou no governo Bolsonaro, mas aí para ela concluir bonitinho e ser, pelo menos, tentar ser uma pessoa verdadeira, olha, começou no governo Bolsonaro. E até aí eu poderia dizer, tá ok, que começou muito mais antes. Sempre teve esses descontos. Começou no governo Bolsonaro, mas estourou no nosso governo. Era para ela dizer assim, mas não. Nós vamos mostrar à população que nós descobrimos o fato que Bolsonaro no seu governo estava roubando os velhinhos, e nós desmontamos e estamos ressarcindo essas pessoas. Independente de quem foi preso, independente se Carlos Lupe estava na frente do INSS, se perguntaram a ele, independente de qualquer coisa. Não, nós estamos ressarcindo, morra a conversa aí. É só isso que eles querem. Por que vocês não querem aprofundar? Bora aprofundar, bora cavar para ver quem está por trás. Eu tenho certeza que quando essa CPMI vir e começar, tomara que o Supremo Tribunal Federal não meta o dedo no meio. Porque eu tenho quase certeza, né? A presidência está na centro-direita, já não está com o governo. Isso já é uma vantagem grande, porque ia ser o Omar Aziz. Não ia prestar para nada se fosse o Omar Aziz. Mas a oposição da direita ganhou o presidente. Aí colocou o relator também do lado de cá. Então tem uma chance muito grande de descobrir quem foi que roubou. Tomara que o Supremo Tribunal Federal não meta o dedo no meio e diga, não, esse daí não vai não. Carlos Lupe, vai também não. Irmão do Lula, não, esse daí também não precisa dar depoimento não. Se o Supremo Tribunal Federal meter o dedo no meio, acabou. Não vai servir pra nada. E eu tô só pensando só, o governo federal, o Lula vai conversar bem com os ministros. Me ajeita, senão vai queimar meu filme. Aí o ministro diz, não, deixa comigo, nós te ajuda. É só que eu tô olhando só, mas se tudo ocorrer sem o dedo do Supremo Tribunal Federal, aí vai ter muito abacaxi para descascar e a esquerda vai ter que dar pirueta para ter que trazer narrativa para ver se sustenta. Mas tomara que seja descoberto, tomara que essas pessoas que foram roubadas, que roubaram, aliás, sejam descobertas, sejam presas, independente de quem foi. Mas fulano no governo de Bolsonaro, ele estava envolvido, prende também. No tempo do Michel Temer, prende também. No tempo de Dilma, prende também. E agora no Lula, prende também. Tem que prender tudo. Eles estão com medo de queimar o filme do Lula e da esquerda. Esse é o medo deles. Queimar o filme do Lula e da esquerda. Esse é o problema. Então, eu quero que queime mesmo, que mostre a podridão. Eu quero que a verdade venha, que a luz venha nas trevas e mostre tudo que está escondido. É só isso que eu quero. Era esse pedacinho de entrevista que eu queria trazer para vocês. Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.